Quem é? Quem é, mano? Vai vir. Tchau, amigo. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Cinemaneiros número 3, seu podcast quinzenal sobre a sétima arte. E nesta semana, ou nesta quinzena, vamos falar de Cidade de Deus, o filme brasileiro aí mais importante, pelo menos nesse século XXI. E para fazer este podcast comigo, está aqui pela primeira vez, Renato Bandeira. E aí, Renato, finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo pra mim. Tô imensamente feliz de estar aqui com vocês, meus grandes amigos ouvintes e meus grandes amigos Fábio Hermano e Islas Fidelis. Que é basicamente a gente, né? Os ouvintes e os apresentadores, então... Quando é a mesma pessoa fica mais fácil, né? Por enquanto tá só a gente se ouvindo, mas vai que alguém algum dia descubra, né? Chega numa raça alienígena aí, a única referência que eles têm dos seres humanos seja nossas belas vozes. Exatamente. Quem sabe, né? E Renato participou do nosso piloto, né? O programa 00, que tá disponível aí pra quem quiser ouvir sobre Bastardos Inglórios. Ele só vem nos filmes violentos, né, Renato? Tem violência, você aparece, eu percebi isso. Tem que ter pelo menos 3 mortes a cada 10 minutos, que é pra eu poder ver. Pois é, e também quem tá aqui, mais uma vez, ele que não faltou nenhum programa ainda, Islas Fidelis. E aí, Islas, beleza, cara? E aí, grande Fábio, sempre assíduo aqui, estou para trazer para os ouvidos dos ouvintes a minha belíssima voz e trazer minha opinião nada relevante. E espero que seja um programa aí que vocês possam se deliciar. Falar desse filme maravilhoso aí que é Cidade de Deus, né? Pois é, exatamente. Vamos aí falar sobre City of God, o filme brasileiro mais importante de todos os tempos. Eu ouso afirmar. Segundo. Terceiro, depois de Cinderela Baiana. E depois de Autor Compadecido. Bom, galera, vamos começar a nossa conversa, né, sobre Cidade de Deus, filme que é aí de 2002, filme que tem a direção do Fernando Meirelles, co-dirigido pela Katia Lund. O filme que é baseado em um livro do mesmo nome, né, escrito pelo Paulo Lins, e foi adaptado para o cinema pelo Braulio Mantovani. E a história do filme é basicamente, o filme retrata, né, o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, que é uma favela que começou a ser construída lá nos anos 60 e se tornou um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro no começo dos anos 80. O filme conta a trajetória desse lugar, né? O filme narra a vida de diversos personagens, diversos eventos que vão se entrelaçando no decorrer da trama, tudo pelo ponto de vista do Buscapé, que é o protagonista narrador, que cresceu em um ambiente aí bastante violento, porém ele encontra formas, né, de não ser fisgado pelo crime. Essa é basicamente a história do Cidade de Deus. Um filme que até quero abrir a discussão, e eu acho que é o filme brasileiro mais importante, pelo menos desse século, né? Tem a discussão se é o mais importante da história, que aí é mais complicado. Teve o Cinema Novo, teve o Glauber Rocha, que é bastante reconhecido internacionalmente, mas hoje em dia, no século XXI, Cidade de Deus é referência de cinema nacional. Enfim, eu quero abrir essa discussão aí sobre a importância, né, do filme que fala de diversos temas. Concorreu ao Oscar em 4 categorias, né? Em melhor direção, Fernando Meirelles, melhor fotografia, o César Schaloni, edição com Daniel Rezende e o Braulio Mantovani no roteiro, né? O filme acabou não concorrendo na categoria melhor filme porque ele estreou nos Estados Unidos um ano depois dele ter estreado no Brasil. E ele foi o representante do Brasil no Oscar de melhor filme estrangeiro pro Oscar de 2003 e ele não foi nem escolhido, né? Só que no ano anterior, depois dele bombar no exterior, depois dele ter sido distribuído pela Miramax, né, pelo Harvey Weinstein, o filme teve um lobby bastante grande e aí
em 2004 ele concorreu a várias categorias. Se tivesse esperado um pouquinho mais, o Cidade de Deus, ele provavelmente estaria no melhor filme, ou pelo menos no melhor filme estrangeiro do Oscar de 2004. Mas a minha pergunta é, Cidade de Deus é o filme nacional mais importante, pelo menos desse século? Acho que você quis levantar uma discussão, mas não tem discussão. É sim. É o melhor filme, tanto na competência artística quanto atuação, história, enredo. Ele é o filme brasileiro que retrata melhor a realidade do nosso país, né? Embora ele se passe nos anos 60, 70, 80, ele mesmo assim continua bastante atual. Tendo em vista o que acontece em muitas localidades e favelas, não só do Rio de Janeiro, como do país inteiro. Então, pra mim, eu posso dizer assim, eu me arrisco a dizer que sim, ele é o filme mais importante nacional. Tanto na questão do reconhecimento, quanto nessa questão artística. E aí, Renato? Cara, levando em consideração que o cinema nacional, assim, pra grande mídia, ultimamente, tem sido documentário, filme de música e youtubers no cinema, eu acho que não tem muito o que se discutir, sabe? Por ter tido uma influência muito grande, eu acho que Cidade de Deus é o mais importante e é principalmente o mais influente dos últimos tempos. Porque eu lembro, quando eu era pequeno, tipo, todo mundo parando e comentando sobre Cidade de Deus, era o filme do Brasil na época, era importante, era aquele filme que todo mundo estava interessado e tal, e hoje eu acho difícil a gente ver um assim. Eu acho que Tropa de Elite foi assim, porque teve uma mídia muito grande por trás, mas dificilmente um filme de qualidade mesmo, que tem uma história de verdade para contar, consiga ter o alcance que Cidade de Deus teve. Pode ter filmes tão interessantes quanto, mas assim, tão influentes quanto, eu acho muito difícil. Né, tem essa comparação que o Fábio quis trazer aí com o cinema nacional atual, mas é muito melhor Cidade de Deus, né? Quem é Kéfera perto de Dadinho, né? Não, exatamente. E assim, o filme brasileiro mais importante, talvez, antes disso, né? A gente teve Central do Brasil, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, teve a Fernanda Montenegro concorrendo a melhor atriz, né? A gente tem os filmes do Glauber Rocha, que é outra pegada e tal. Acho que até é muito difícil a gente comparar quem foi mais importante, quem foi mais relevante, se foi o cinema novo brasileiro, ou se foi Cidade de Deus, por exemplo, mas o filme começou Cidade de Deus, ele deu início a filmes de favela, né? Que é o famoso Favela Movie, e depois do Cidade de Deus, eu acho que nenhum filme conseguiu retratar a violência, as favelas, como Cidade de Deus, né? A gente teve Tropa de Elite, que já é um filme que retrata, mas por um outro ponto de vista, né? Do policial, retrata aquela situação lá do crime organizado, da favela, da violência pelo policial. Foi um filme também que fez bastante sucesso internacionalmente. Tropa de Elite, talvez depois de Cidade de Deus, nesse século, é o filme brasileiro talvez até mais conhecido, mas eu acho que não chega nem aos pés de Cidade de Deus em termos de reconhecimento e tal. E a partir daí começou esse boom, né, de filmes de favela, até por isso Cidade de Deus é um filme bastante relevante. Mas falando do filme em si, né, eu acho que é um consenso que Cidade de Deus é o filme, pelo menos desse século, o mais importante do país. Mas vamos falar do filme, né? Uma coisa que eu acho incrível foi a escolha de não atores profissionais, né, em Cidade de Deus. Para quem não sabe, o Fernando Meirelles e a produção do filme, eles fizeram uma espécie de escolinha e recrutamento nas comunidades do Rio de Janeiro, atrás de atores negros, enfim, para fazerem parte do filme. Vendo a entrevista do Fernando Meirelles, ele fala que cerca de 1.000, ele fez entrevista com cerca de 1.000, não sei se era 1.000 ou 2.000 meninos e meninas não atores, né, para fazer o filme. Aí acabou ficando em 400 e depois 200 atores escolhidos para terem treinamento, enfim, para fazerem parte do filme. E isso é um dos grandes sacadas, né? O Fernando Meirelles fala que fez isso muito mais por necessidade, porque não tinha atores negros no Brasil, adolescentes, nessa quantidade que ele precisava. Teve que fazer isso mais por necessidade do que até por uma ideia
Até foi também pela ideia de querer mais realismo e tal. Mas eu acho que isso foi muito importante pro filme, né? Pegar não atores e, enfim, colocar lá pra serem os personagens principais. Eu acho que só talvez o Matheus Nastergaile, né? Que já era meio famosão e tal. Mas dos personagens do filme, dos principais, assim, eu acho que quase nenhum eram atores. Todos foram tirados dessa seleção. Eu acho que isso foi a sacada do filme, né? Pra trazer o realismo que os filmes de favela muitas vezes nem tem, porque colocam atores que não estão naquela realidade, e até na questão do diálogo, né? Ficou muito, muito verossímil, né? As situações do filme. Bem pontuado, Faber, mano, bem pontuado. Deixa eu falar um negócio lá sobre Nastergaile. Fala. Falando sobre o Matheus Nastergaile, o diretor do filme fez questão de usar ou autores amadores, assim, gente de escolinha, de teatro da região, a gente fazia, que curtia só, e pessoas aleatórias de modo geral. Mas ele usou um ou outro ator assim, profissional, mas ele buscou sempre que não fosse ator de destaque, assim, pra não ter um chama no filme, sabe? Não, é o filme daquele cara lá, é o filme do Wagner Moura, é o filme do Selton Mello. Não, ele não queria que tivesse isso. Então ele contratou a galera, sendo que no meio tempo Nastergaile acabou gravando o Alto da Compadecida somente, que na minha opinião é o maior filme brasileiro de todos os tempos e que destacou demais ele na mídia, e o diretor não gostou muito disso e deixou ele continuar somente porque Nastergaile prometeu que iria atuar tão dentro do personagem que ninguém perceberia ele mesmo. E aí ele se mudou lá pra Cidade de Deus e ficou uns dias lá pra entrar no personagem. Achei isso muito massa. Você pode ver o profissionalismo do Matheus Nastergaile na questão que, mesmo ele interpretando o papel do Sandro Cenoura, que é um personagem bem marcante, ele ainda consegue não ofuscar os outros personagens, como o Zé Pequeno, né, o que virou ícone nacional, e Mané Galinha, interpretado por Seu Jorge, que na época não era conhecido, mas hoje em dia é um dos grandes nomes. E você vê que até para não se mostrar, ele consegue atuar de uma forma, como é que eu posso dizer, sutil. É uma máquina esse Matheus Nastergaile, viu? É uma máquina da sétima arte. Lindo. Sobre as atuações, né, assim, todo mundo atua muito bem, principalmente a galera que não era ator, né, eram pessoas que foram selecionadas pela produção para fazerem testes e se prepararem, e eles se prepararam muito, assim, não foi uma preparação curta, eu acho que eles passaram pelo menos um ano aí com essas crianças, desde da peneira e tal, eles fizeram até um curta-metragem, que é o Palace 2, que até serve como piloto da série Cidade dos Homens, né, que foi estrelada pelo Douglas Silva e o Darlan Cunha. Douglas Silva, que no Cidade de Deus faz o Dadinho criança, né, e o Darlan Cunha, que faz lá o Filé com Fritas no Cidade de Deus. E ainda tem vários atores, o Leandro Firmino tá também, o Felipe Rangas, o Jonathan Ranganzi, eu não sei nem como falar o nome deles, não sei nem qual dos dois eram, mas eles também estão nesse curta aí. Boa parte do elenco tá nesse curta, que foi um ensaio, né, para eles fazerem Cidade de Deus. Tem no YouTube aí, quem quiser ver, acha fácil. E aí mostra que foi um projeto muito bem elaborado, né? Os caras não pegaram não escolheram aleatoriamente, teve uma seleção uma peneira bem feita, e o resultado foi esse, né? Uma verossimilhança nos diálogos. Até o roteirista do filme, o Braulio Mantovani, falou: cara, os diálogos do filme, obviamente a ideia é dele, mas tudo que tá ali, do jeito e tal, deve-se aos atores, né? Porque já é um tipo de fala que para eles já é comum, eles vivem naquele ambiente lá e tal. Então essa escolha também de ter pego esses não atores ajudou muito pro filme ter uma verossimilhança. E por isso fica natural a atuação deles, porque assim, é uma galera de lá, sabe? Não fica aquele negócio caricaturado. Tipo, quando teve aquela novela lá do
da Bahia que trouxe um monte de branco do Rio de Janeiro pra fazer sotaque de baiano. Aí o único negro baiano da novela é o empregado da história, sabe? Fica um negócio cartunesco, cara. É uma piada, sabe? Então eu acho que ficou massa, assim. Ficou massa mesmo. A naturalidade com que ocorre. Teve muitas cenas que eles não estão atuando, é real mesmo. Que nem a cena lá que o irmão do Buscapé leva um tapa na cara e ele fica rindo. Aquilo ali não foi atuação, não. Era o ator que não conseguia segurar o riso. E aí eles começaram a conversa. Não ria da minha cara, não sei o que. Foi natural, pô. E outra coisa que tu tava falando aí de Dadinho, o Dadinho pequeno. Que ele é um moleque com cara de emputecido mesmo. Naquela cena quando ele mata Marreco. Vocês estão ligados? Estão lembrados aí? Sim. Então, né? Obviamente. Marreco, que é o irmão do Buscapé. Isso. Aí ele leva um tapa na cara. E o boy olha com ódio, assim, que você vê mesmo a intenção assassina no rosto dele. Durante a preparação para aquela cena, o Renato de Souza, que faz Marreco, ele ficou 2 semanas infernizando a vida do boyzinho, ameaçando ele, tirando onda. E quando chegou na hora da cena, ele deu um tapa na cara do boy. E na primeira gravação, o boy começou a chorar e foi embora. Disse que não ia mais gravar e que não ia mais participar do filme, com raiva. Aí quando conseguiram trazer ele de volta, foi que ele olhou pra ele com aquela cara, pra poder ficar tão natural que só se o boy tivesse puto mesmo. Pelo que eu tava pesquisando, os atores eles não liam o roteiro, não decoravam falas, enfim. Eles só pegavam a ideia da cena, assim, e faziam do jeito deles. Então, por isso que é tão... dá essa naturalidade mesmo, como o Renato tava falando, né? E tem a cena também, que eu acho que é a cena clássica, né? Uma das cenas clássicas de Cidade de Deus, que é quando a galera, os moleques da caixa baixa, né? Começam a praticar assaltos e tal. Aí chega lá o Zé Pequeno pra dar uma lição neles, né? E tem aquela cena lá que ele chama lá o filé com fritas, que é na mão ou no pé. Ele pede lá pra atirar em um dos dois. Ótimo apelido, por sinal. É verdade. Ele pede pra atirar... Na verdade, ele vai atirar no pé ou na mão, né? O Zé Pequeno. E tem uma criança bem pequena, né? Que, tipo, ela chora copiosamente ali na cena. E no documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, aí essa criança é entrevistada. Na época do documentário já tinha uns, sei lá... Já era adolescente, tinha uns 15, 16 anos. E ele fala que tinha muito medo do Zé Pequeno ali. Ele chorava de verdade mesmo ali. Uma cena muito pesada, né? Por sinal. Sim, é considerada uma das cenas mais violentas da história do cinema, cara. Acho que foi uma lista britânica aí considerou essa cena que é bem pesada mesmo, assim. Quem vê pela primeira vez assim meio que se assusta, assim. Porque é uma cena bem... Assim, tem que ter estômago pra ver ela toda. Inclusive tem uma atuação fenomenal do Darlan Cunha, né? Que na época era uma criança. A maioria das pessoas conhece mais o Darlan Cunha pelo Cidade dos Homens. Que é ele com o Douglas Silva, né? Que fez o papel do Dadinho. A dupla dinâmica Laranjinha e Acerola. Que ficou aí marcado na televisão. Diga-se de passagem, uma das melhores séries que a Globo já fez, né? A questão da caricatura que Renato falou. Eu lembro que na época que estourou bastante Cidade de Deus, que existia meio que algumas pessoas, algumas novelas, algumas produções tentando pegar o tema relacionado à favela e criar novos... Como que eu posso dizer assim, novas mídias, e acabava justamente nisso, pegavam atores conhecidos, que na sua grande maioria eram atores brancos, e colocavam ele naquele papel, desculpa aí gente, sou analfabeto, aquele papel de caricatura, sabe? E ficava muito feio, ficava uma coisa muito artificial. E Cidade de Deus não, Cidade de Deus, o mérito dele é justamente esse, ele busca os atores da realidade e acaba trazendo essa verossemelhança, né, no filme, que é um dos pontos muito
destacados, né? Acabou dando resultado, né? Toda essa preparação, essa peneira com as crianças e adolescentes, assim, deu resultado, assim. Então, e algo que no cinema brasileiro não é tão comum, assim, ter um projeto. E foi um filme que o Fernando Meirelles, ele praticamente tirou o filme do bolso dele, assim, pra fazer. Acho que o filme teve 15% só de dinheiro público. E era na época que ainda estava engatinhando, essa questão de fomento, vinha aí do governo... que já tinha melhorado, né, no fim dos anos 90, mas ainda não era como foi anos depois de Cidade de Deus. Não tinha Lei Rouanet, né, para os artistas mamarem nas tetas de governo. Não, o pior que tinha, cara. O pior que já tinha a Lei Rouanet, mas não na quantidade que depois acabou tendo. Não sei se foi o primeiro longa do Fernando Meirelles, mas foi o primeiro longa-metragem de muita gente ali, porque o Braulio Mantovani, o roteirista, foi o primeiro longa que ele escreveu. O Braulio veio de fazer roteiro para publicidade, como o Fernando Meirelles também trabalhava também muito com publicidade. Então foi também o primeiro filme dessa galera, assim, e eles, assim, deram conta do recado, né? Fizeram um projeto muito bem feito, executaram todos os passos, e o filme aí, depois, quando bombou, né, internacionalmente, muito pela compra de direitos na Europa, acho que foi pelo Estúdio Canal, nos Estados Unidos pela Miramax para distribuir. Aí o filme ganhou essa projeção internacional que no Brasil teve mais depois que teve a projeção internacional. Eu tava ouvindo a entrevista com o Braulio Mantovani, que é o roteirista. Ele tava dizendo que a crítica aqui pelo que ele lembra, assim, as críticas foram bem... Ninguém falou que o filme era excelente, que o filme ia ficar pra história. Ele lembra que leu umas críticas dizendo que era um Tarantino, uma cópia de Tarantino, uma cópia mal feita de Tarantino. Críticas que o filme estava tentando deixar a violência do Rio algo bonito e glamorizado. Então no Brasil, pelo menos segundo o Braulio Mantovani, o filme foi bastante criticado, né? Mas quando ele estreou internacionalmente lá em Cannes, foi na mostra que não era nem a mostra competitiva, o filme foi... todo mundo aplaudiu de pé e tal, e a partir daí teve o boom, né? Em todo mundo de Cidade de Deus. Mas, falando do filme, cara, uns aspectos aí que vocês gostam bastante, assim. O que me chama, por exemplo, minha atenção bastante é a edição do filme, né? É um filme muito difícil de ser montado, porque ele tem várias histórias que elas precisam se entrelaçar em algum momento. Fora as cenas de ação, né? Que tem bastante no filme. E tem uma edição muito picotada, né? Assim, muitos frames, muito corte. Uma edição muito acelerada que, ao mesmo tempo, não deixa confuso, né? Pra quem tá assistindo, muito pelo contrário. Ele, mesmo essa edição rápida e dinâmica, que em alguns momentos podia deixar o filme meio confuso, assim, né? À toa que ele concorreu ao Oscar de melhor edição. Assim, é uma edição muito, muito bem feita. E o que vocês acham aí desse aspecto do filme sobre a edição? Sobre a edição, eu acredito que é um dos pontos fortes aí do filme, né? Tem toda essa questão aí são vários eixos que eles são interligados e que a gente falou, não fica cansativo cansativo não fica confuso e também não fica cansativo. É um filme que ele instiga você a assistir e tentar descobrir o que vai acontecer, né, com cada personagem. Também acho que um mérito é a narração do Buscapé. Ele não é aquela narração robótica, é mais uma narração de quem realmente estava ali dentro, inserido e que consegue meio que esquematizar tudo, sabe? Eu acho isso bem legal, porque ele pega tanto o aspecto, como que eu posso dizer, sentimental da pessoa que viveu dentro ali, que sabe, tipo, até tem cenas que ele fala que o Zé Pequeno era um saco, que todo canto que ele ia, o cara tava, entendeu? E que ele era obrigado a subir não sei quantas quadras atrás de um beck pra poder fumar com a garota que ele gostava. E na medida que ele vai falando isso despretensiosamente,
Você Fala vai, 3 vezes, bem rápido. despretensiosamente, ele vai botando você no como é que eu posso dizer, no mapa da, da favela. Ele meio que dá uma explicação das localizações das bocas de fumo e de quem era dono de tal território, e é bem legal isso. Essas explicações que tem, tanto na parte da narrativa do Buscapé quanto na edição. Acho isso muito legal. Sem tirar todos os arranjos de cena e tudo mais. Até mesmo nas cenas de ação. Sim, até porque, assim, é um mérito também do roteiro, né? O roteiro e a edição, nesse caso, andam bastante juntas. Porque é um filme com muitos personagens, né? E tem até momentos que ele vai num personagem, mas agora não é o momento de contar a história desse personagem. Eu acho que tem com o Paraíba lá, né? E também tem com o personagem do Mané Galinha, que eles aparecem e voltam depois na história, durante o filme. Também é uma sacada, né? Que assim, é difícil você introduzir um personagem e falar, a gente vai lembrar dele depois. Então também isso é feito de maneira inteligente no filme, que pela quantidade de personagens, né? Isso não foi tão simples deles conseguirem montar e entrelaçar todas as histórias. E aí, Renato, alguma coisa aí da edição? Quer comentar? Cara, eu discordo de vocês sobre a edição, que a edição ficou dinâmica, que não ficou cansativo, porque assim, a primeira vez que eu vi a Cidade de Deus, eu acho que eu tava vendo no Telecine, que não tem propaganda, né? Não tem comercial. Não sei se era... Enfim, um canal aí da TV fechado sem comercial. E, bicho, eu me cansei. Eu terminei o filme ofegante, pô. Eu, tive que baixar depois pra assistir de novo, porque não dá tempo você pegar tudo e ter uma vida normal, assim. Enquanto você faz alguma coisa, você tem que parar, liberar sua mente, não falar com ninguém. E aí sim, você senta, assiste o filme e tenta entender, mas provavelmente você vai ter que assistir de novo. Eu acho que é um filme muito pesado, assim. É muito corrido. Cabia ali mais uns 40 minutos de história tranquilo. E eu acho o filme bem bonito. Assim, a montagem dele eu acho bonita. Eu acho que foi usado uns efeitos assim, que você não vê normalmente, como aquela hora lá do Buscapé com a galinha, né? Eu achei que foi uma cena, eu acho aquela cena linda. Mas a montagem, os cortes, eu acho muito corrido. E eu pessoalmente fico cansado. Não sei se é porque eu sou meio preguiçoso mesmo, mas eu não fui na onda de vocês, não. Não, porque é um filme de ação, né? Se um filme de ação te deixa ofegante, eu acho que isso é um bom sinal para um filme de ação. Sobre essa questão de perder coisas, eu não sei, cara. Eu lembro que eu não fiquei nem... Eu não lembro nem da primeira vez ter ficado com essa sensação, e nem ontem, que foi a última vez que eu vi. Assim, eu acho que dá pra acompanhar tudo, cara. Assim, eu acho que tem a narração em off, que ajuda a explicar as coisas muito bem, colocar no seu devido lugar. E talvez sem ela fosse impossível entender o filme, até mesmo escrever o filme sem a narração em off do Buscapé. Assim, eu pelo menos fico com a impressão que eu acho que fica interessante, assim. Nas partes que ela é dinâmica e rápida, eu acho que ela não atrapalha, assim, no entendimento do filme. Mas, enfim, são opiniões. Outro ponto interessante do filme é a fotografia, né? E também concorreu ao Oscar, na categoria Melhor Direção de Fotografia, o César Charlone. Renato, você que é fotógrafo, discorra sobre a fotografia de Cidade de Deus. Assim, até obrigado por lembrar que sou fotógrafo. E se tiver alguém aí ouvindo a gente que não for nós mesmos, me siga lá no Instagram, por favor, @renato.f.bandeira. O filme é uma grande homenagem à fotografia. É um filme que fala sobre um fotógrafo e fala também de uma história resgatada através da fotografia, porque o que acontecia na Cidade de Deus, ele dá a entender que tudo se perdia, o jornal não chegava, fotógrafo não chegava, repórter não chegava, polícia mal chegava, e a história se salvou porque tem um fotógrafo lá no meio, né? Então é um filme que investe na fotografia, é um filme que homenageia a fotografia e que respeita muito os princípios, ousando, mas assim, segue bem a sua proposta inicial.
E eu acho que até o fato do ator que faz o Buscapé ele ter que parar para aprender sobre fotografia, isso influencia no filme. Porque é um filme que ele demonstra preocupação sem cair em bobagem, sabe? Não sei se vocês me entendem, mas a gente vê muito filme, por exemplo, Hair, aquele filme do homem que se apaixona pelo celular. É um filme, cara, que eu acho a fotografia dele bem bobona. Podem me crucificar como for, mas aí parece que foi uma criança que fez, que saiu desenhando com um lápis de pintar. O Cidade de Deus não. Cidade de Deus é um filme que ele tem uma fotografia ousada dentro dos seus limites, que mostra o que tem que ser passado, que mostra clareza. E como o Breno César, diretor de fotografia brasileiro, me disse uma vez, cara, o importante é você ter clareza naquilo que você quer passar, sem enfeitar. Ficou bonito sem muita firula, a gente pode dizer assim. Uma coisa que influenciou muito a fotografia do filme foi como as técnicas de interpretação do filme não eram as comuns, com questão de marcação, de ator, que é muito comum num filme, falar, ator, fique nessa posição porque a luz está ali, então não se mexa e tal. E como os atores tiveram muita liberdade na hora de atuar, isso também influenciou na fotografia, né? Então, por isso que tem muita câmera na mão, muitos cortes rápidos. Então, é um filme, é basicamente um documento. Você sente que está naquela situação lá, é quase uma filmagem documental de Cidade de Deus. É uma fotografia, lembra muito o neorrealismo italiano. Então, esse esquema usado pelo César Charlone é bem interessante, apesar de ter coisas bem clássicas, né? O uso pelo menos na primeira parte do filme, né? Tem muito que passa na década de 60, é aquela câmera mais com tripé, uso de traveling, enquadramento bem feito. Quando passa para 70 e 80, que é na fase do Zé Pequeno comandando lá, já muda um pouco. Mas eu acho que ficou bem interessante assim, a fotografia de Cidade de Deus. Eu acho que, além de ser bem bonita, cara, eu acho uma fotografia sem ser questão de enquadramento e também falando da beleza dela, eu acho que também é um dos pontos altos do filme. O Paulo Lins, né, que faz o papel que é representado por Buscapé lá na história mesmo, é o autor do livro que no filme é chamado como Buscapé. Ele não é fotógrafo, como o filme trata. Ele, na verdade, baseou isso num colega dele que queria ser fotógrafo. Então, eu acho massa que no filme eles botam lá o Buscapé, mas do lado dele sempre tem um colega dele, né? Quando ele vai tentar assaltar, quando ele vai tirar as fotos, sempre tem um colega. Então, eu acho que isso foi um modo de Paulo Lins homenagear o colega dele, fotógrafo, que eu nunca fui atrás de descobrir se ele virou fotógrafo ou não. É algo a se procurar depois. Eu não sabia dessa história. Eu sei que tem muita coisa ali, muita coisa real, mas muita coisa foi inventada pelo próprio Paulo Lins, né? No livro dele, no romance. E no romance dele tem muito mais personagens. Até no primeiro tratamento do roteiro do filme tem muito mais personagens que foram cortados. Tem até no documentário Cidade de Deus 10 anos depois, tem um personagem que ele no roteiro de gravação ele tinha até várias falas e tal, que era um ajudante do Cenoura, era um comparsa do Cenoura. Aí o cara chamou a família toda dele pra ver lá o filme, vou estar no filme, tem um fala e tal. Aí chegou lá no filme, cara, cortaram tudo do bicho. Ele ficou um figurante, ele não teve fala. Mas que merda, hein? Pois ele falou que foi zoado muito tempo por isso. Ele era um personagem grande, assim, grande não, né? Mas ele tinha sua importância lá no núcleo do Cenoura. E acabou não tendo nem fala na hora do corte final. E aí o cara ficou meio... virou um figurante como qualquer outro. Então tem dessas coisas, né? Um filme com várias histórias, vários personagens. É difícil em colocar todo mundo. E tu ficou sabendo que o Cenoura de verdade tentou processar a Meirelles? Cara, eu soube disso, eu li, né? Teve vários processos que o Meirelles levou. De um dos autores de uma música que eles usam no filme.
E também eu acho que foi um presidiário que disse que era o Cenoura e pediu grana na justiça e tal. Eu fiquei sabendo dessa história aí também. Só que, na verdade, não era, né? Enfim, pelo menos diz o Fernando Meirelles. Eu nem sei o que deu isso, cara. Só eu lembro que eu li isso em algum lugar, mas... Não deu em nada, deu em nada. Eu lembro que o Fernando Meirelles disse que gastou uma grana aí nesses 2 casos aí. Tanto no cara do autor da música, eu acho que ele teve que dar uma grana alta pra esse bicho. Tanto que ele fala que Cidade de Deus pra ele deu até prejuízo, porque foi um filme que ele tirou basicamente do próprio bolso, né? Pra fazer. Ele fez contratos muito ruins, né? Ele vendeu o filme até por um preço baixo pra Miramax. Ele conseguiu, depois desses contratos de distribuição, ele conseguiu ficar no 0-0 em termos de grana. Aí depois veio esse processo, então Cidade de Deus acabou dando prejuízo, assim, em termos, falando só do filme, né? Obviamente Fernando Meirelles depois foi fazer vários filmes na Europa, fez Jardineiro Fiel, concorreu ao Oscar, fez um ensaio sobre a cegueira, então ele deve a carreira dele, obviamente, à Cidade de Deus. Se ele é respeitado, ele consegue fazer filme na Europa, graças à Cidade de Deus, então não foi um prejuízo, né? Pô, cara, mas você esqueceu, eu acho que o maior filme dele, né? Que é o Menino Maluquinho 2. Sim, Que é um clássico da TV brasileira. Esse é o primeiro longa dele, cara. Assisti bastante na sessão da tarde. Genial, genial. Pois é. Até bater palmas aqui, porque... Só essa questão dos processos, que não é bem um processo, mas foi meio que uma crise, que disseram que existia um conjunto habitacional que se parecia bastante com a Cidade de Deus nos anos 70. Deixa eu... Aqui, Conjunto Nova Sebetina, na época que foram gravar o filme. Aí eles pediram autorização ao governador, né, que era o Antônio Garotinho. Aí o Antônio Garotinho, ele não queria dar essa autorização porque ele temia que fosse comparado, tipo, a empreitada dele ao governador da época dos anos 60, que era o Carlos Lacerda. Ele temia meio que uma comparação entre os governos, né? Pra dizer assim, a Nova Sebetina seria uma nova cidade de Deus, basicamente isso. Só que, no fim, ele acabou autorizando as gravações e foi um dos problemas aí que teve nessa questão das locações, né? Pois é, ele não queria autorizar lá a gravação pra não virar um canto de criminoso, ficou com medo de ficar famoso como negócio do tráfico, mas acabou autorizando e depois o próprio Garotinho foi preso, né? Só pra lembrar a população do Rio de Janeiro. Vocês voltam ruim pra caceta, hein? Ah, sim, com certeza. Não, outro ponto interessante do filme, né, é a questão da representatividade da favela e dos seus moradores, que foi feito de maneira única, né, no cinema nacional. A gente até no episódio anterior, né, a gente foi falar do Oscar, a gente estava discutindo sobre Green Book, né, que foi feito por brancos e tal. Nesse caso, Cidade de Deus é diferente, né, foi escrito por um cara que morou lá, que viveu aquelas situações e até foi consultor de roteiro no filme. Não foi um cara que vendeu os direitos do Cidade de Deus e nem participou da produção. Ele participou da produção, acompanhava as filmagens, deu várias dicas, que é o Paulo Lins. Então, foi um filme feito por quem tem lugar de fala, né, digamos assim. Então, isso ajudou bastante o filme ter essa verdade, somada a vários outros fatores, né, dos atores que a gente falou e tudo mais. Mas é um filme que retrata aqueles personagens a partir da visão deles mesmos, né? E não de uma visão de quem está de fora. Então isso no filme é algo muito, muito interessante de se observar. Essa verossimilhança que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Mas que aí depois tentou ser copiado, né? Em vários filmes no Brasil, em novelas e tal, que não tiveram o mesmo sucesso de Cidade de Deus. Mas abriu uma porta, né, para se falar dessas pessoas que eram meio esquecidas, assim. Antes, Cidade de Deus não tinha meio um filme sobre favela e tal. Teve o Pichote, né, um filme do Hector Babenco da década de 80 que falava sobre meninos de rua, basicamente. E tem até uma história muito, assim, comparar Pichote e Cidade de Deus é muito comum, porque também foram não atores que participaram do filme e no futuro... o Pichote morreu, né?
que era o protagonista do filme, ele morreu, acho que ele foi assassinado até pela polícia, se não me falha a memória. E muita gente ali também não conseguiu se manter na carreira de ator e tal, mas também tem essa curiosidade entre esses dois filmes de ter não atores. E sobre essa questão da representatividade, né, do negro, o filme é basicamente personagens negros, né? Tirando o Matheus Nastergaile, todos os personagens são negros. Então isso é muito interessante. Até a própria polícia no filme até não é colocada de maneira heróica, como geralmente sempre foi colocado. Mostra as contradições da polícia, como ela é corrupta, como ela mata as pessoas por serem negras, basicamente, né? Tem até a cena do... É o Alicate, né? Que tá voltando lá pra casa, meio mancando. Aí vem a polícia lá, ele. Só que como ele conseguiu disfarçar porque ele tava bem tranquilo, né? Aí os caras mataram outro cara que não tinha nada a ver. Então, pra ver com a polícia, algo que se passa na década de 60, né? O filme é uma realidade até hoje. Eles não querem saber, eles matam e colocam a arma no cara, né, pra dizer que foi legítima defesa. Então, até nesse ponto, o filme é bem inteligente de criticar esse outro lado, né? Que tem até questão era feito. Do desfecho final, que o personagem do Buscapé tira uma foto do Zé Pequeno pagando a polícia e depois ele tira uma foto do Zé Pequeno morto. Aí ele fala que com a foto do Zé Pequeno morto ele ia ganhar fama e ele ia conseguir um emprego. Já com a foto da polícia recebendo o dinheiro do Zé Pequeno, ele nunca mais iria ter paz, porque ele seria perseguido e esse tipo de coisa. Tem a questão também do tráfico de armas orquestrado pela polícia, né? Que essa cena final da cobrança é justamente por isso, né? Que o Zé Pequeno ele pega armas traficadas e não paga. Eles vão lá cobrar, né? Tem isso tudo. É uma coisa que fica em segundo plano essa questão da relação da polícia com a criminalidade lá do lugar, mas mesmo assim você consegue notar bastante. E é uma coisa até hoje em dia bastante comum, né? Sem querer aí falar de certos presidentes envolvidos aí em esquemas, mas me calei, gente, me calei. Né? Era uma época que não tinha milícia no Rio ainda, né? As milícias vieram depois, era basicamente os traficantes que tomavam conta dos morros. Hoje é a milícia, né? Não sei o que é pior, né? Pro morador dessas comunidades, mas enfim, isso é outra história. Pô, cara, a gente nunca teve um presidente traficante, então acho que a milícia é pior. A Aécio tentou, mas a gente não conseguiu um presidente traficante. É verdade. A gente podia ter o Aécio, o traficante, o Bolsonaro, o miliciano, né? Por pouco, né? Acho que ainda dá tempo de eleger aí o Zé Pequeno, né? Espero que ele se candidate aí em 2022. O Zé Pequeno, né? O ator Leandro Firmino, que não deu muita sorte depois, né? Ele vai estrear uma novela, cara. Ah, vai? Vai. Na Globo? Ou na Record? Uhum. Novela das 6 na Globo. Ah, massa. Eu torço muito, cara, pra todo mundo que fez o filme lá. Muita gente teve muito altos e baixos na carreira, né? Quem conseguiu basicamente se firmar foi a Alice Braga, que é branca, né? E depois conseguiu um contrato nos Estados Unidos. Fez Eu Sou a Lenda. Matheus Nastergaile. O Matheus Nastergaile ele já era famoso, né? Tô falando da galera que surgiu basicamente no filme. Seu Jorge deu certo também, né? Eu não sei até que ponto o Seu Jorge era famoso na época do filme. Eu realmente não sei. Não era não. Ele não era famoso, não. Mas ele já era conhecido, né? Ele não foi recrutado como os outros. Ele era ator não famoso, entendeu? Sim. Ele era mais conhecido como músico, né? Mas como músico de barzinho e tal. Mas não como ele é hoje em dia, né? Inclusive ele vai estrear o novo filme aí do Wagner Moura, né? O Marighella. Sim. Tem umas pontas aí em alguns filmes estrangeiros e até nacionais. O Seu Jorge é um ator que eu admiro bastante. Queria ser que nem ele quando crescer. E também queria ser que nem ele. Fala de Tarantino como ninguém. Seu Jorge é foda. Mas eu tô falando basicamente dos atores que foram recrutados, né, pela equipe de produção de Cidade de Deus. Teve o Thiago Martins, né, que é um cara que faz novela da Globo e tal.
mas é branco, né? Enfim, mas dos atores negros, eu acho que o Jonathan Rangazzi, não sei falar o nome dele, também foi um cara que deu certo, né? Deu sorte na carreira, mas aí teve a namorada do Cabeleira, né? Eu esqueci o nome dela agora, que também fez novela na Globo. Mas os principais, por exemplo, o Buscapé, teve uma notícia do final do ano passado que ele era Uber e tal, né? Tinha virado foda, Uber. Não? Mas essa questão, Fábio, que tu levantou antes de todo esse trabalho que fizeram com atores iniciantes, de seleção e escola para eles e de interpretação, e que gerou Cidade de Deus, né, que é um marco. E você vê que, embora mesmo com esse sucesso que tenha sido Cidade de Deus, ainda é escassa a oportunidade para os atores negros e de comunidade, né? Principalmente no Brasil. Tipo, se for feita uma produção, eles preferem atores já conhecidos e que na sua grande maioria são atores brancos, né? De renome. Pois é, cara. Eu tava vendo um pessoal do FPB, tipo, uns atores lá. Vendo a foto, né, pô? Pessoal todo loirinho do olho azul, cara. Quem vê assim, tipo, diz que... Quem vê de fora diz que brasileiro é tudo assim, né? Os que se destacam é só o pessoal padrãozinho. É estranho demais isso. Não, é só pegar o exemplo que o Renato deu de uma novela da Globo que se passa na Bahia, um lugar majoritariamente formado por negros, né? E, tipo, os atores eram tudo brancos, né? Então, tem realmente esse problema de representatividade, né, do negro em todas as áreas. Enfim, teve a Maju Coutinho, né, que apresentou o Jornal Nacional. Depois de, sei lá, quantos anos tem o Jornal Nacional, deve ter uns 40 anos. Só agora teve uma mulher negra apresentando. Então é realmente um problema. Enfim, está melhorando, né? Pouco. Até nesse documentário o Seu Jorge fala que melhorou bastante para os gays, melhorou também para mulher e tal, mas ele acha que para os negros continua a mesma merda. Não teve avanço nenhum. Que aí é uma outra discussão e tal, mas é de se pensar também, né? Uma fala, acho que é do Chris Rock, que ele botou quando ele apresentou o Oscar, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Ano passado não, ano retrasado. Que ele fala que o que falta é a questão da oportunidade, né? Tipo, você vê um exemplo de Cidade de Deus, que foi um Marcos, um dos maiores filmes, se não o maior, né? Nacional, que deu oportunidade, e você vê que a grande mídia de cinema e de novelas e de tudo mais não percebe isso. É meio triste e até mesmo desmotivante, né, para os atores negros e que vêm de comunidade. O Douglas Silva, por exemplo, que era o Dadinho Pequeno e estrelou Cidade dos Homens, que foi o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Emmy. Só pra você ter uma ideia, ele foi o primeiro brasileiro a concorrer ao Emmy. Eu acho que até o único, até hoje. Eu não sei se nenhum brasileiro concorreu ao Emmy, mas ele, na época dele, foi o primeiro. E provavelmente deve ser o único até hoje. Fernanda Montenegro ganhou um Emmy. Sim, eu tô falando ator homem, né, Islas? Sim. Desculpa aí. Perdoe minha ignorância. Não saber distinguir gêneros. Não, nada, muito pelo contrário. Pra você não tem nem essa diferença de tão evoluído que você é. Eu que tô atrasado ainda. Não tem como você dizer assim, ele atua melhor porque é homem, entendeu? Não existe isso. Podia ter no Oscar, né? Acabar com isso e ter só melhor atuação. E botar todo mundo num bolo. Seria interessante. Acho que não. Não, por exemplo, diretor não tem melhor diretor e melhor diretora. É melhor diretor. E às vezes entram mulheres ou não. Eu acho que seria válido. Mas enfim. Nem lembro o que eu tava falando aqui de Cidade de Deus. Sim, do mais dinheiro pra o Oscar ganhar, né? O Oscar gastar com estatueta, né? Então deixa eles gastar. Mas voltando pro Douglas Silva, tipo, ele foi um ator que foi nomeado ao Emmy. E na época do documentário, que ele foi gravado acho que em 2014, ele tinha uma ponta no Esquenta, tá ligado? Ele era meio um assistente de palco, não sei o que ele era. Ele ficava lá fazendo performance, dançando e tal. Era basicamente uma bailarina do Esquenta. Tipo, o cara que é um ator brasileiro que foi indicado ao Emmy. Se fosse um ator branco brasileiro indicado ao Emmy,
assim, ele só estaria evoluindo na carreira, né? Até o Leandro Firmino, pô, ele tava nos últimos anos aí, no último ano do Pânico, ele tava lá num quadro lá, que era, não sei se vocês lembram, que era o Zé Pequeno... Do consumidor. Lembro sim. Muito bom quadro, por sinal. Tudo combinado, né? Mas tudo bem. Mas era... Inclusive que aí você vê a capacidade do Leandro Firmino, que chamaram ele para fazer uma ponta em um quadro lá totalmente avulso, onde ele teria que interpretar um assaltante. E tipo, ele interpretou tão bem que o pessoal tipo chamou ele para outras coisas, entendeu? Você ter noção. Tipo, ele deu um apavoro tão grande, eu acho que foi no vocalista do Restart, o Pelanza, que ele chutou realmente o cara, bateu no cara, e o cara tipo tava com muito medo. E ele interpretando lá, chamando ele de filha da puta e tudo mais, e como... foi genial aquilo. Embora o Pânico se trate de um bando de filha da puta, mas foi bastante engraçado. Mas pra você ver, né, os caras não conseguiram se firmar, assim. E tem até atores que ficaram no mundo das drogas, né, que é o Neguinho, né? O personagem do Neguinho tá no mundo das drogas. Aí tem um personagem do Alicate, que nesse documentário aí de 2015, conseguiram falar com a mãe dele, mas não se sabia onde ele estava. A mãe disse também que não sabia. Assim, a minha impressão foi que ele estava no mundo do crime e não quis aparecer. Eu acho que a minha impressão foi essa, pelo depoimento da mãe dele. Então, pra você ver, assim, a galera participou do filme brasileiro mais importante da história, podemos colocar assim, se não for o mais, é o segundo ou terceiro. Aí os caras, assim, tipo, mexem com a cabeça da galera, né? Os caras com holofote e tal, e quem vê de fora pensa, até um dos atores contando, não lembro exatamente quem era, eu acho que era o Marreco. Era o Marreco. Tava com, galera, acho que a gente é rico e tal, recebi R$3.000 pra fazer o filme. Os que mais receberam foi o Leandro Firmino e o Buscapé, receberam R$10.000, que pra época é uma boa grana, né? Assim, o salário mínimo era menos de R$200 naquela época, então foram vários salários mínimos. Mas eles, assim, têm o dinheiro, mas eles não ficaram ricos, milionários e tal. Os lucros do filme, o filme fez $30 milhões de bilheteria. Os lucros não foram divididos com os atores. Eu acho até nem com os produtores, porque eu acho que o contrato do Meirelles também ele vendeu e ele não quis a cláusula de pegar parte dos lucros do filme. Então teve essa, né? O Buscapé, por exemplo, ele contando que no contrato dele pediram para escolher, ou a gente não te dá nada e te dá só o lucro do filme, de bilheteria, ou a gente dá R$10.000. Ele escolheu os R$10.000, né? E dá pra entender perfeitamente. Caramba. Ele falou, pô, hoje eu tava milionário se eu tivesse escolhido os lucros, né? Enfim, mas também não tinha como saber, né? Assim, o filme foi feito pra ser grande, né? Mas podia não ser nada, e o cara não ganhar quase nada e tal. Então, obviamente eu acho que não era ganhar nada ou ganhar 10 mil. Eu acho que era ganhar, sei lá, R$1.000 e os lucros. Eu acho que provavelmente o Leandro Firmino também não tem muito como prever isso, cara. Até o Poderoso Chefão foi feito para ser um filme B, sabe? Foi um filme sem orçamento. Tipo, grande parte do orçamento foi para pagar Marlon Brando e o resto era um monte de ator iniciante. Pra você ver a diferença de ator iniciante nos Estados Unidos e aqui, né? De lá saiu o Al Pacino, daqui o pessoal perdido aí nas novelas da Globo. Não, assim... mas saiu... É muito mais difícil um ator brasileiro sair e ser relevante internacionalmente do que um ator americano, né? Que trabalhou no filme da indústria hollywoodiana. Sim, mas eu digo assim, dele ter oportunidade no seu país mesmo. Tipo, aqui os caras tipo, não tem mais outras participações de grandes filmes, como tem lá. Sim. Tem a questão da cor também, né? Que eu acho que isso conta aqui. E teve a questão da galera que não foi preparada pra ser ator. Foi preparada pra aquele filme, mas depois, assim, foi meio cada um por si. Eu acho que até seguiu lá na comunidade. Acho que era do Vidigal, não sei exatamente. Ainda tinha o projeto depois do filme e tal, pra dar auxílio à galera, mas aí cada pessoa é uma pessoa, né? E aí cada um escolhe seu rumo e tal.
é difícil julgar, ainda mais a galera que nasceu e nas condições que eles nasceram e tal. Mas, enfim, vocês querem falar mais alguma coisa aí, Cidade de Deus? Eu gostaria, Pode assim, falar. cenas clássicas. Pra você, qual é a cena mais clássica, assim? Fala Cidade de Deus, você lembra dessa cena? Pô, cara, assim, a cena que todo mundo conhece, né, que lembra de primeira todo mundo, é Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, eu acho que essa é a mais famosa. Mas a que me marca, cara, é a cena do tiro no menininho lá, cara, no pé ou na mão. No Mané Galinha? Não, Ah, a criancinha lá da caixa baixa. sim, sim. Que o Dalan Cunha lá, o filé com fritas, tem que escolher um ou outro pra matar. Essa pra mim é a mais emblemática. E aí, Renato, qual é a tua cena emblemática de Cidade de Deus? Na mão ou no pé? Fica aí o questionamento, né? Pra mim, acho que a cena que eu acho mais marcante no filme é a cena das galinhas, cara. Que é a do começo e do final. Sim, é verdade. E é muito interessante como ela foi gravada, né? Aquela perseguição. Eu não sei como ela foi gravada. Tem no making of, cara, tem no YouTube. Foi o fotógrafo, né, o César Chalone, ele tava numa cadeira de roda perseguindo a galinha. Que massa. Foi na cadeira de roda, né, os takes mais perto e também com a câmera na mão mesmo andando, assim. Foram as formas que foram gravadas essa cena. É verdade, é uma cena muito interessante, até o início dela, né, a festa lá, os cortes rápidos e tal. A introdução do filme é bem feita, assim, é bem interessante mesmo. E tu, Islas, qual é a tua cena marcante aí de Cidade de Deus? Pra gente encerrar a nossa terceira edição. Sim, além da clássica do Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, que já tá cravada aí como um clássico do cinema nacional e mundial também, né? Tem toda aquela cena dele tomando a bênção num terreiro e mudando o nome dele, que é bastante impactante. E tem outras cenas que são um pouco lembradas, tipo a cena do Mané Galinha quando ele entra no bando do Laranja. Do Laranja não, do Cenoura. Entrou no bando de Queiroz. No bando do Cenoura, que ele passa a cometer crime, né, de assalto. E ele estabelece regras que ele fala assim, ó, ninguém vai matar ninguém. Aí o Cenoura ele fala, mas se alguém tentar te matar, eu vou matar. Aí ele fala, essa é a exceção da regra. Aí na primeira cena, o Cenoura ele vai matar uma pessoa e o Mané Galinha impede, ele fala, lembre-se da regra. Na segunda cena, uma pessoa vai matar o Mané Galinha e o Cenoura mata essa pessoa. Aí fala pra ela, a exceção da regra. E no terceiro, quando o Mané Galinha mata um funcionário de um banco e aparece a narração do Buscapé falando, e a exceção virou regra. Pra mim aquilo dali é poesia pura nessa cena. E que acaba culminando no desfecho do Mané Galinha, né? Que acaba que tem um personagem oculto ali na cena que traz o desfecho pra ele, que é a morte dele. Eu acho uma cena bem montada e bem impactante. É um baita plot twist, né? No final lá do filme. É realmente uma cena que a gente não dá nada e quando volta lá a gente mostra a importância. Isso é muito... Assim, eu como roteirista, né, também acho bem interessante essas idas e vindas e tal. E uma cena que a gente julga ali que aparentemente é uma cena que tá meio de graça, só mostrando a ação dele e volta como... mostrando que ela teve uma importância crucial na trama. Pois então é isso, né, galera? Mais alguma consideração final sobre Cidade de Deus, esse filme que todos nós amamos, né? Só elogiamos o filme. E aí? Eu acho que é só isso. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Então é isso. Valeu aí pra quem ouviu. A gente volta daqui 15 dias, né? Cinemaneiros quinta sim, quinta não. Analisando mais um grande filme aí do cinema mundial. É isso, falou, espero que tenham gostado. Até a próxima.